Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse domingo, 13 de junho de 2021, teremos 8 palpites. Vamos começar na primeira divisão norueguesa e vamos fechar na Copa América. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Bodo e Midtjylland. Jogo válido pela primeira divisão norueguesa. O Bodo, atual quarto colocado com 13 pontos e o Midtjylland em sétimo com 5 pontos. Jogo de uma competição que tem uma tendência muito forte de gols, mas aqui a gente tem de um lado a equipe do Bodo, atual campeão, que veio de uma temporada muito boa e que começou essa temporada também nesses 6 primeiros jogos muito bem, apesar da derrota no último jogo para o Odd. Já o Midtjylland teve uma temporada bastante difícil na temporada passada e vem oscilando bastante nesse começo de competição e ocupa apenas a 7ª posição. Pelo contexto desses dois times, o Bodo nos últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Midtjylland vem oscilando muito com 2 empates, 2 vitórias e 2 derrotas, sem falar que nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes são 4 vitórias do Bodo e 1 empate. Por isso não tem outra alternativa senão o Bodo para vencer, mas a gente vai de um handicap asiático -1 no Bodo. Odd está na casa de 1,62, porque eu acredito que a equipe mandante é mais time, deve começar pressionando desde o começo do jogo. Quando jogou em casa nessa temporada, em 3 jogos são 7 pontos, ou seja, 2 vitórias e 1 empate, enquanto a equipe do Midtjylland apenas tem a 8ª posição quando joga fora de casa, são 2 jogos e 3 pontos. Mas pelo que essas duas equipes já desempenhou no campeonato, pelo que elas vêm desempenhando ao longo das temporadas e pelos confrontos que essas equipes têm, pelo contexto todo, eu acredito que o Bodo é melhor, deve começar em cima, joga em casa, então tem claro um favoritismo para a equipe mandante, mas eu acredito que a vitória deve se concretizar ao longo do jogo. Por isso, handicap asiático -1 no Bodo, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para um time, galera, que eu vou chamar de Strømsgodset e Rosenborg. Outro jogo válido pela primeira divisão norueguesa. O Rosenborg, atual segundo colocado com 14 pontos, e o Strømsgodset em 13º com 4 pontos. Competição que, como eu falei, é uma tendência muito grande de gols, e essas duas equipes não estão fugindo dessa regra. O Strømsgodset nos seus 5, o Strømsgodset jogou 4 partidas nessa temporada. Nos 4 primeiros jogos dessa temporada do Strømsgodset, 2 tiveram 3 gols ou mais. Já o Rosenborg, que fez 7 jogos nessa temporada, então vamos contar os últimos 5 jogos dessa equipe. Nos últimos 5, todos tiveram 3 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa senão mais de 2,5 gols. Odd está na casa de 1,61, porque a equipe do Rosenborg, atual segunda colocada, começou muito bem a competição. São 19 gols marcados, o melhor ataque da competição até aqui. Mas é uma equipe que também está tomando muitos gols, tomou 11. Tanto que os últimos placares sempre teve 3 gols ou mais, com placares bem elásticos, como 4-2, 3-2, 3-2, 2-2 e 2-1. Então é uma equipe que está fazendo muitos gols e sofrendo muitos gols. E pega a equipe do Strømsgodset, que nos últimos 3 jogos são 2 derrotas e 1 empate. Uma equipe que vem perdendo muito, que não vem conseguindo fazer o seu futebol fluir, tanto que fez apenas 4 gols e tomou 6, mas agora pega uma equipe com uma tendência muito forte de gols, mas joga em casa, pode aproveitar os espaços que a equipe do Rosenborg deve deixar, até porque é uma equipe que está sofrendo muitos gols, então eu vejo com uma boa tendência de gols, sem falar também que os resultados entre essas duas equipes nos últimos jogos também mostra essa tendência. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,61 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Viking e Vålerenga, outro jogo válido pela primeira divisão norueguesa. Aqui, galera, a gente tem o Vålerenga, atual quinto colocado com 11 pontos, e o Viking em 6º com 9 pontos. Equipes que estão fazendo campanhas bem parecidas, bem semelhantes, mas que também mantêm o retrospecto de gols nessa temporada. São duas equipes que já jogaram 6 partidas nessa temporada e nos últimos 5 jogos do Viking, 3 tiveram 3 gols ou mais. Já o Vålerenga, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Por isso é mais um jogo que não tem outra alternativa
se não mais de 2,5 gols. Odd está na casa de 1,65, porque são duas equipes que começaram bem a competição, bem semelhantes pelos seus resultados. O Vålerenga marcou 12 gols e tomou 7, enquanto o Viking marcou 10, mas tomou 13. Ou seja, são duas equipes que não fogem à regra do campeonato. Um campeonato com muitos gols, onde as equipes fazem muitos gols, mas também tomam muitos gols, como é o caso do Viking, que nos últimos 2 jogos são 2 derrotas e uma equipe que está tomando mais gols do que está fazendo, o que pode ser muito interessante para o Vålerenga, que vem de 3 jogos sem derrotas, sendo 2 vitórias e um empate, sem falar que também é uma equipe com um retrospecto muito bom de gols nos últimos jogos. Por isso não tem outra alternativa senão mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,65 para Viking e Vålerenga. Passando agora para a Eurocopa, Holanda e Ucrânia, primeira rodada do grupo C, que ainda tem Áustria e Macedônia. Grupo bem assim, teoricamente um pouco mais truncado na minha visão entre Ucrânia e Áustria, mas vai passar muito por esse jogo da Holanda com a Ucrânia. Precisa dessa vitória para concretizar esse favoritismo, mas é um jogo que eu vejo com uma boa tendência de gols, até porque de um lado a gente tem a forte equipe da Holanda, que não é hoje a das grandes para ser acotada a ser a campeã, mas é uma equipe forte que tem bons jogadores e pode até surpreender, e enfrenta a equipe ucraniana, que vem de bons jogos com bons resultados, que também pode chegar muito longe nessa competição. Então um jogo, na minha visão, com a tendência de gols, até porque a Holanda nos últimos 5 jogos todos tiveram 2 gols ou mais. Já a Ucrânia nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, apesar da gente não poder contar tanto, porque o último jogo data de 2010 e jogos de seleções as equipes mudam muito, eu ainda acredito que é um jogo para ao menos 2 gols. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols. Odd está na casa de 1,41, mas é um jogo com 5 minutos, essa odd está batendo 1,50 e eu vejo assim com bons olhos, porque são duas equipes, principalmente a Holanda, precisa ganhar para concretizar o seu favoritismo e deixar a briga do segundo e terceiro lugar para a Áustria e Ucrânia, e a Ucrânia, se quiser surpreender até classificar como primeira ou segunda colocada do grupo, precisa muito pontuar nesse jogo. Deve ser um jogo que a Holanda deve vir para cima, mas a Ucrânia deve aproveitar os espaços, deve aproveitar os contra-ataques, até porque tem uma equipe muito forte, muito veloz no contra-ataque, uma equipe bem treinada pelo Shevchenko. Mas a Holanda também é uma boa equipe, vem tomando alguns gols poucos em alguns jogos, mas é uma equipe forte ainda assim, e eu vejo com bons olhos para ao menos 2 gols na partida. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Holanda e Ucrânia. Passando agora para Bahia e Internacional, jogo válido pelo Brasileirão, terceira rodada. O Bahia atual 5º colocado com 4 pontos e o Internacional em 17º com apenas 1 ponto em 2 jogos. Duas equipes que começaram bem diferentes a competição e que estão em momentos opostos. Enquanto o Bahia está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil e nos seus jogos no Brasileirão empatou com o Bragantino e ganhou do Santos em casa, já o Inter vem de uma eliminação bem dramática na Copa do Brasil e não começou nada bem o Campeonato Brasileiro. Empatou com o Sport após estar vencendo de 2-0 e tomou uma goleada do Fortaleza no Ceará. Então é mais um jogo, galera, que eu vejo com bons olhos para o mercado de gols, até porque o Bahia começou muito bem, vive um momento muito bom e pega a equipe do Inter, que até o momento não tem treinador, vem oscilando muito na competição e vem de uma eliminação de uma Copa do Brasil. Sem falar que o Bahia nos últimos 5 jogos, 3 tiveram 2 gols ou mais. Já o Inter, nos últimos 5 jogos, 3 também tiveram 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols. Odd já está na casa de 1,43. É mais um jogo com 5 minutos, essa odd está batendo 1,50. E é um jogo com uma boa tendência, porque o Inter precisa muito da vitória. Deve ser um jogo de muita trocação, até porque o Inter tem uma boa equipe, não precisa ficar totalmente recuado. Mas a equipe do Bahia vive um bom momento, tá jogando dentro de casa, tá com a moral mais elevada que a equipe do Inter. E sem falar que quando essas equipes se enfrentam, os últimos jogos tem trago um retrospecto muito bom de gols, até porque os últimos jogos foi 2-1, 2-2, 3-2, 3-1. Então um jogo, na minha visão, pelo contexto que essas equipes está no momento, um jogo ainda com a tendência de 2 gols, até porque o Inter precisa muito da vitória, deve tentar sair pro jogo,
mas o Bahia vive um momento melhor, tá jogando em casa e também deve buscar o resultado favorável. Por isso, um jogo com a boa tendência sim de ao menos 2 gols no jogo. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 com 5 minutos é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Chapecoense e Ceará, outro jogo válido pelo Brasileirão, terceira rodada. Aqui a gente tem o Ceará em 11º com 3 pontos e a Chapecoense em último colocado com nenhum ponto, não venceu nenhuma partida até o momento. Outro jogo que eu acredito que deve ser um jogo para gols, apesar do Brasileirão ser um jogo truncado, mas eu vejo com bons olhos porque a Chapecoense também vem de uma eliminação na Copa do Brasil e não começou nada bem o Brasileiro. Foram 2 jogos e 2 derrotas, enquanto a equipe do Ceará também foi eliminada na Copa do Brasil, mas teve uma vitória contra o Grêmio na primeira rodada e perdeu do Santos. Jogo para 2 equipes se reabilitarem e um jogo bem equilibrado na minha visão, o que pode ser favorável para o mercado de gols, até porque as 2 equipes não devem ficar ali tão retraídas, e sem falar que a Chapecoense nos últimos 5 jogos todos tiveram 2 gols ou mais. Já o Ceará nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. E quando essas 2 equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,45, mas é um jogo facilmente com 5 minutos, essa odd já bateu 1,50, e apesar da gente estar falando de um torneio que tem uma tendência de ser mais truncado, eu vejo com bons olhos porque são 2 equipes que precisam reabilitar na competição. Acredito que o Ceará não deve ficar ali atrás, porque a Chapecoense não mostrou ser uma equipe tão forte ofensivamente assim, apesar de tentar sair para o jogo por jogar em casa, mas eu vejo um jogo com uma boa trocação e com uma boa possibilidade de espaços para o mercado de gols. Por isso, ao menos 2 gols deve ser possível ou até mais nessa partida. Então o nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 com 5 minutos para Chapecoense e Ceará. Passando agora para Fortaleza e Sport, outro jogo aqui que vale pelo Brasileirão Série A. Aqui a gente tem a equipe do Fortaleza que começou muito bem essa competição. Em 2 jogos são 2 vitórias e o Sport ali em 13º em 2 jogos apenas 1 ponto. Equipe também em momentos bem assim considerados bem opostos. Enquanto Fortaleza está muito bem, primeiro colocado do Brasileiro, 2 jogos, 2 vitórias, classificou na Copa do Brasil em cima do rival. O Sport apenas joga o Brasileiro, até porque já foi eliminado da Copa do Brasil lá na primeira fase. Mas é um jogo que eu vejo a equipe do Fortaleza muito mais superior no momento dessa competição, porque o Fortaleza nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. Depois que o técnico estrangeiro chegou, a equipe do Fortaleza deu uma guinada muito boa, ele conseguiu encaixar o time, e pega a equipe do Sport, que nos últimos 5 jogos são 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Jogo que eu vejo Fortaleza muito mais forte, por isso eu acredito que o Fortaleza deve vencer, mas a gente vai dar uma precavida. A gente vai de handicap asiático 0 e menos 0.5 no Fortaleza. Odd já está na casa de 1,50, porque pelo momento que a equipe cearense vive jogando em casa, eu vejo a equipe muito mais forte contra um Sport que ainda não conseguiu vencer nessa competição, vem oscilando muito em seus últimos jogos, não conseguiu o título do campeonato pernambucano, então eu vejo a equipe do Fortaleza no melhor momento. Por isso, acredito que o Fortaleza deve ser incisivo, deve ter mais força, deve controlar as ações da partida, até porque joga em casa, tá com um treinador muito bem e conseguiu encaixar o time, e é uma boa oportunidade para a equipe continuar aqui deslanchando na primeira posição, até porque também a equipe fez 7 gols e tomou apenas 2. Pega uma equipe que até o momento não conseguiu fazer muitos gols, apenas 2, e já tomou 3. Então eu vejo o Fortaleza muito mais forte para esse jogo, por isso handicap asiático 0 e menos 0.5 no Fortaleza, odd na casa de 1,50. E passando por último jogo do dia, Colômbia e Equador, jogo válido pela primeira rodada da Copa América, Grupo B, que ainda tem Peru, Venezuela e Brasil. Jogo que eu vejo com uma boa tendência de gols também, até porque a Colômbia, depois de um começo bem ruim nas eliminatórias, nessa última rodada conseguiu fazer bons jogos, ganhou de 3-0 do Peru, conseguiu empatar um jogo após estar perdendo de 2-0 para a Argentina, e pega um Equador em contrapartida, que começou muito bem as primeiras 4 rodadas das eliminatórias, mas que nessa última rodada não vem nada bem, vem com 2 derrotas, e por isso eu acredito que a Colômbia deve chegar um pouco melhor, mas eu vejo
vejo com bons olhos o mercado de gols, até porque a Colômbia nos últimos 5 jogos, em todos tivemos 2 gols ou mais. Já o Equador, nos seus últimos 5 jogos, em todos também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 2 gols ou mais. Sem falar que o último jogo mais recente entre essas equipes foi 6-1 para o Equador. Por isso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,41. É mais um jogo com 5 minutos, essa odd tá batendo 1,50. E pelo retrospecto dessas equipes, pelo que elas vêm desempenhando, ao menos 2 gols é muito bem possível, até porque é um grupo que os dois, na minha visão, tem muita chance de classificação. Acredito que a Venezuela juntamente com o Peru deve ser os mais fracos nesse grupo, mas é um jogo com uma boa tendência de gols, até porque a Colômbia terminou muito bem a última rodada, conseguiu um empate muito heróico com a equipe da Argentina, venceu muito bem o Peru, enquanto o Equador não vem tão bem, perdeu da mesma equipe peruana e perdeu da seleção brasileira, mas é um jogo ainda com uma boa tendência de gols, por isso 2 gols deve ser bem possível. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 5 minutos de jogo, é o nosso palpite para Colômbia e Equador. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 8 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!